Saudações, meus arapucanos. Aqui quem vos fala é o Franco. E vocês são bem-vindos para mais um episódio do Arapucast. Hoje iremos falar sobre o Wampus Cat, ou Gato Wampus. Esse criptídeo lendário que está presente nas histórias de certas áreas dos Montes Apalaches. Algumas das características que tratam o Wampus Cat é sobre sua fisionomia, como se fosse um cruzamento de um felino com um humano, além das garras e presas afiadas. E relatam também sobre a cor dos olhos, é um amarelo brilhante, um poder de enxergar muito bem à noite, na floresta ou no deserto. E além da capacidade de correr em quatro patas ou andar de uma forma ereta com duas pernas, como um humano normal. Ou correr de seis pernas também, né? Dependendo da localidade. O gato Ampus é uma criatura lendária que faz parte do folclore do sul e dos Montes Apalaches há gerações. Essa criatura mítica é dito ter um rosto de gato e seis pernas. A quantidade de pernas pode variar de acordo com a região, pelo visto. Em alguns lugares é dito que ele tem seis pernas, e outras regiões ele é dito como tem apenas quatro pernas. E ele assume uma forma ereta, como um Thundercats, os gatos guerreiros. E há rumores que ele pode vagar em alguns desertos do Apalache, emitindo sons misteriosos. Então a questão de cor, além da aparência, a cor do Wampus Cat varia muito da região. Dizem que a pelagem pode ser do preto, ou marrom, ou até branco. Pode ser uma pelagem listrada, manchada. A cor, na verdade, ela se camufla bem com o ambiente a qual a região que ele está, seja no deserto, de repente tem uma cor mais marrom, na floresta um marrom mais escuro, um preto, ou em um lugar de neve uma pelagem mais branca. Então varia muito da região, e como grande maioria das criaturas, né, lendas, mitos, folclore, ele possui algumas habilidades. Uma habilidade bem sobrenatural, falando de um grito muito forte, que quem ouviu diz que é de gelar a espinha mesmo, o sangue, a espinha, e pode causar paralisia, medo, além de mudar de forma, se camuflar bem aos redores, pode assumir outras aparências também, metamorfo, e além da agilidade, pode se mover silenciosamente pela floresta onde ele estiver. O gato Ampus é uma criatura mergulhada no folclore da América do Norte, bem enraizado na mitologia ou na narrativa nativa americana, especialmente os povos Cherokees, que a lenda que nos é apresentado, que é a mais difundida, é que ele seria uma mulher que usou uma máscara do espírito gato, um espírito felino, né? E foi espionar o marido junto com outros homens em uma cerimônia sagrada. Devido isso, ela, como punição pela transgressão, ela foi transformada em uma criatura felina e meio humano, né? E condenada a vagar pelo deserto ou pelas montanhas dos Montes Apalaches, da região dos Cherokees ali. E normalmente é visto após o anoitecer ou antes do amanhecer. Então, a região assim geográfica onde ele
é difundido na parte mais rural, né, dos Montes Apalaches, por exemplo, o Tennessee Oriental. Dizem que ele é muito presente na região sudeste dos Estados Unidos, por exemplo, Kentucky, no Kentucky, Tennessee, como eu mencionei, Carolina do Norte, a Geórgia, nessas regiões. É, porém, não tem evidência concreta sobre isso. Então, ainda muito naquela questão de um conto indígena, né? Tipo assim, alguém viu, presenciou, aconteceu assim, mas não tem evidência concreta. Tipo assim, algumas suposições, mas não tem evidência concreta, né? Que ele possa estar nessas regiões. Existem algumas histórias relacionadas ao encontro com esse gato, que uma envolve um grupo de colonos que atravessava os Apalaches e encontraram o gato, o Ampusquet, enquanto explorava as montanhas Apalaches. De acordo com a lenda, os gritos aterrorizantes da criatura levou os colonos a fugir para nunca mais voltar para a área. Essa história destaca o papel do Ampusquet como um guardião da floresta do local, protegendo contra intrusos, defendendo a área. E ele também possui algumas fraquezas. Por exemplo, aqui no Brasil, uma das fraquezas que se usa na mula sem cabeça seria perfurar acho que o joelho, a perna com um alfinete, uma agulha, uma coisa assim. E o Ampusquet, ele estaria suscetível a alguns encantamentos e feitiços para afastar a presença dele, né? Dizem que alguns tipos de madeira afasta ele, como por exemplo o cedro, relatam isso, e que o cedro pode ser usado como barreira protetora para desorientar ele ou confundir. De alguma maneira repelir, né, a presença dele. Se você tiver, por exemplo, na floresta, no Montes Apalaches, encontrar o cedro, você usar o cedro para de alguma maneira para se proteger, né, da presença dele. Se você desconfia que de repente está sendo observado por algo assim, né? Ou você vê um olhar amarelo brilhante vindo em sua direção. Algumas pessoas associam muito o Pusquete como um lobisomem, ou essa questão mais territorialista, né? Lobisomem, por ser mais territorial. Outro exemplo, chupacabra também, devido à aparência do Ampusquet e aos poderes sobrenaturais, assemelham muito ao chupacabra, que são criaturas temidas, né, para aquela região. E até leva em paralelo com uma criatura que existe na mitologia asiática. Makeneko é um gato também, que tem a mesma gama de habilidades do Ampusquet, que tem aquela questão de mudança de forma, o poder de amaldiçoar os humanos, a conexão com o mundo espiritual, essa questão do mistério e a magia paralela entre essas duas criaturas em folclores diferentes, né, em regiões diferentes, né, até mesmo do mundo. Uma outra história fala de uma criança perdida na floresta e que ele ajudou essa criança a encontrar o caminho de casa. Ele sentiu a angústia, né, dessa criança e o guiou de uma forma sobrenatural, né? Guiou pela floresta, livrando de danos, protegeu essa criança até chegar no vilarejo, uma coisa assim. Então, essa questão dessa proteção podemos dizer assim, como se fosse algo mais instintivo, né, mais humano, ou levado, vamos dizer assim, humano, materno, coisa assim, né? Assim, ao pesquisar sobre o Ampusquet, assim, dá para mergulhar em uma valiosa
um valioso caminho no folclore onde tenta-se ver o que é natural, o que é sobrenatural. E você vê as características, ou terrível ou protetora. E isso cativa a imaginação e até onde as coisas vão, né? E o poder duradouro, né, que essa história vem, né, passando em gerações e gerações até chegar para nós nos dias atuais, né? Eu confesso que eu sabia muito pouco sobre o One Pussycat. Eu sabia que eles usavam, algumas escolas do ensino médio usavam o, o símbolo dele como mascote, né, da escola. Certa vez em uma conversa com alguns amigos sobre Harry Potter, um colega falou que eles, questão de criação de varinhas de Harry Potter, um colega falou que eles usavam até pelo de gato para fazer as varinhas. Aí, na época eu até levei na esportiva, né? Falei assim, mas será, tal? Aí durante a pesquisa e realmente é mencionado que ele é na escola, na mitologia, né, do Harry Potter, a escola, uma escola existente na América do Norte, eles utilizam o pelo do Ampuscat para fazer algumas varinhas. E parece que é até mencionado também no filme Animais Mágicos onde habitam. Isso eu achei muito legal mesmo assim colocar certas mitologias, né? Trazer mitologia para a linguagem dos dias atuais, né? Essa nova mitologia que o pessoal tem se acostumado a ver, né? Como, por exemplo, Harry Potter ou um símbolo de uma faculdade, um mascote, coisa assim. Eu acho muito interessante essa interação, né? E isso leva alguns curiosos, né, a buscar a origem, né, de certos mitos. E assim trilhar por um caminho que sem fim, né? Que uma mitologia liga a outra, semelhanças e semelhanças, ou coincidências, né? E, e isso é de um fascínio tremendo, tremendo. Conclusão sobre o Ampuscat, que ele é uma criatura bem cativante, né? Bem multifacetada do folclore da América do Norte, né? Em especial os nativos americanos, o povo Cherokee, que combina com a questão entre a aparência, né, aterrorizante, né, e as habilidades sobrenaturais, que torna isso um assunto com fascínio sem fim, pois você pode assimilar a história dele com de várias outras criaturas que existem em torno do mundo. E você pode perceber também a questão da interação entre as criaturas e os seres humanos, né? Que seja eles, por exemplo, uma história onde ele é um espírito vingativo, né? Ou um guardião protetor. Que se observar bem, se adiciona bastante a questão da uma profundidade ou uma complexidade, né, em torno dessa lenda, né? Aqui fica a minha deixa. Eu espero que vocês curtem. AK.A, Sasquatch, Ohio Grama, Ciático, Seatic, Feral Man, Beast of Bog Creek. Pés grandes são criaturas peludas, com altura por volta de 3 metros de altura e com pés extremamente grandes de 5 dedos parecidos com os nossos, não com os dos macacos. Eles são considerados seres elusivos e pacíficos, já que poucos relatos acabam em tragédia.
Costumam viver nas florestas dos Estados Unidos, mas com maior incidência em Oklahoma, Oregon e Califórnia, mas são vistos através de todos os estados pelo menos uma vez. Por mais que tenham histórias de diversas tribos, e após a fundação dos Estados Unidos tivemos até mesmo o presidente Theodore Roosevelt com um relato sobre ter visto a criatura, só se tornou um fenômeno após o filme de Patterson e Jim Lin, dois fotógrafos da Califórnia que em 1967 no trecho de Bluff Creek no Parque Nacional Six Rivers acabaram gravando por acidente, que se descobriu com anos de pesquisa, uma Sasquatch fêmea andando na maneira característica. O vídeo jamais foi debunkado como fake hoax e é considerado o marco inicial da história da pesquisa atrás do pé grande. Hoje em dia o principal debate é se ele é um animal de carne e osso ou se é uma entidade espiritual. Dogman. Ao contrário de sua contraparte aparentemente pacífica, os Dogmans emanam uma aura de maldade e destruição, mesmo que não se tenha um relato de um encontro fatal. Todos que dizem ter visto a criatura gigante, com traços caninos que anda por florestas, estradas e cemitérios, sentem que ela pode causar e cometer atrocidades. Não existem muitas conclusões sobre o que são os Dogman, se são lobisomens ou outra coisa, já que seus relatos acabam por serem mais recentes em comparações a outros criptideios, mas existe uma boa gama de relatos e avistamos. O caso mais famoso atribuído a Dogman é o caso da besta de Bray Road, em Wisconsin. The Hack. Uma criatura pálida de olhos grandes, dentes estranhos e com certeza mortais, são seres de uma origem duvidosa, afinal eles eram 100% de certeza de serem criados por uma simples creepypasta na internet e ter apenas uma imagem feita em Photoshop, mas com o tempo começaram a surgir relatos de seres como ele em diversos lugares e contados por pessoas que nunca viram a creepypasta, em especial próximos a cavernas ou lugares abandonados. Quem os vê diz sentir um medo incompreensível e um instinto em não olhar seus olhos. O caso mais famoso não é americano e sim alemão, o caso da caverna de Dachau. Fresno Night Valkyrs. Imagine uma noite você vê andando pelas florestas e campos uma horda de seres brancos e brilhantes em formatos de calças com uma cabecinha redonda amarrando, eles simplesmente saem andando como se fossem vassouras controladas pelo feiticeiro. Não se tem muitas histórias ou explicações, apenas é dito que são espíritos da floresta, mas são carinhas gente boa, eu compraria um carro usado deles. Pucodis. São uma espécie de duende do lore Wampanoag. Eles são encontrados na região de Delaware e Ohio. Eles são seres pequenos e com aparência de porco-espinho, usam lanças e são agressivos se incomodados. São também tricksters que roubam coisas, cegam, envenenam ou jogam de penhascos quem eles não gostam.